porque no nosso combinado aqui a gente vai apresentar, o Daniel Rittner vai apresentar os principais pontos da PEC administrativa para a gente partir para a conversa com o senhor, deputado. Vai lá, Daniel. Vamos lá, Caio. Eu já fui bastante doutrinado aqui pelo Pedro Paulo, que me ensinou ponto a ponto os eixos principais da reforma administrativa aqui na PEC que ele apresentou hoje. Vamos lá, vamos fazer um resumo dos eixos do que pensa o coordenador do grupo de trabalho da reforma administrativa, deputado Pedro Paulo, aqui conosco. Primeiro eixo, governança e gestão. Fazer todos os entes federativos precisando apresentar um planejamento estratégico, metas, indicadores que vão orientar a máquina pública ao longo de um ano e ao longo de uma gestão. A partir daí, os servidores poderão ser cobrados e, cumprindo determinadas metas e indicadores, poderão ter bônus por desempenho. Também se prevê uma revisão anual de gastos junto com o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, no caso do governo federal, quando se envia essa proposta anualmente ao Congresso. Segundo eixo, transformação digital com sistemas públicos integrados e digitalização plena de processos, de forma transparente, que todo mundo possa acessar da sua casa, se quiser. Um grande RH do serviço público, com uma tabela de remuneração única, que vai nortear o pagamento, a remuneração para a contratação de diversas carreiras, concursos públicos e estágio probatório com regras mais claras e também limites para o exercício do home office, que é uma coisa que pegou ali depois da pandemia e, na visão de alguns integrantes do grupo de trabalho, teve um certo abuso. Finalmente, extinção de privilégios. Fim das férias duplas para juízes, penduricalhos, licenças-prêmio e o fim da aposentadoria compulsória como última instância de punição para aqueles juízes que são punidos num processo pelo Conselho Nacional de Justiça, por exemplo. Esse é um grande resumo com os 4 eixos da reforma administrativa que foi apresentada hoje. Vamos lá, deputado. Vou começar do ponto de vista político. Não é uma agenda popular, como o imposto de renda. Não é uma agenda que o Lula, o PT, Palácio do Planalto goste, como o imposto de renda. Qual a chance real política dessa reforma administrativa sua ser pautada e ser aprovada até o final de 2026? Olha, Caio, muito boa pergunta, porque é claro que o parlamento está sensível, né? Está ávido, depois de uma agenda conturbada, por boas propostas que tenham zero desgastes, né? Nós aprovamos por unanimidade a isenção do imposto de renda. Então, isso é a fotografia de hoje do Congresso. Mas eu acredito muito que, na medida em que a reforma, nós tenhamos uma clareza dos impactos dela, da abrangência do conjunto de medidas, cada vez mais a percepção dos parlamentares que essa é uma reforma boa para o Brasil, né? Que há sim impactos para todos, impactos positivos, a percepção política de que se tem um ganho, né? Um ganho eleitoral, um ganho político com uma boa reforma. É claro também que a gente não pode ser inocente, Caio. O Fernando Henrique dizia isso com muita propriedade, né? Quando se propõe uma reforma, muitos daqueles segmentos que estão dentro de uma proposta de ajuste, de modificação, são aqueles que mais se movimentam, né? Para tentar reter algum privilégio, ou sair desse pacote de modificações. Se assustam muito quando se vêem ali presentes naquilo. Então, a gente precisa ter calma, diálogo, conversando com essas diversas instituições, explicando o que é o conceito que nós estamos trazendo na reforma, dialogando para que a gente possa aprimorar quando se há algum excesso, quando se comete algum erro, mas também colocando de forma muito clara alguns pontos que, no entendimento do grupo de trabalho, no entendimento de toda a escuta que foi feita durante todo esse período, nós percebemos que são pontos que são muito sensíveis para a sociedade. Então, eu acredito que agora há uma etapa posterior, com os textos
A gente já estava falando muito sobre as propostas, mas agora com os textos da PEC, né, da proposta de emenda constitucional, da proposta de lei complementar e do projeto de lei ordinária, nós vamos começar uma discussão mais pormenorizada de cada um desse conjunto de propostas que foram apresentadas. Thaís. Ei, deputado, que bom tê-lo aqui conosco. Deputado, eu acompanho esse debate da reforma administrativa há mais de uma década e sempre houve uma preocupação de não demonizar o servidor público, pelo contrário, de valorizá-lo, mas de trazer o servidor público no Brasil para uma realidade mais parecida com o que é a do trabalhador do setor privado. É óbvio que há diferenças, há carreiras que são só do Estado, e sempre houve um tabu nesse tratamento, assim, um receio de uma resposta da pressão política. Então, queria saber do senhor, assim, onde é que estão os tabus que o senhor pretende quebrar com o seu projeto e o quanto ele aproxima o trabalho no setor público à vida do trabalhador do setor privado. Excelente ponto, Thaís. Quando a gente fala reforma administrativa, o tema, de certo modo, ele é um pouco radioativo para determinados segmentos, porque foi um termo, as tentativas machucaram muito determinados segmentos. E é o caso, por exemplo, dos servidores públicos, porque outras tentativas de reforma aqui no Congresso, elas, na minha opinião, partiram de uma premissa equivocada, que era exatamente esse termo: demonizar, vilanizar o servidor, cortar, tirar direitos dos servidores. E talvez o principal deles, que assusta, é a estabilidade. Vocês não verão, os textos já foram compartilhados, uma vírgula sequer de retirada de direitos dos servidores, de mexida na estabilidade do servidor nessa reforma. Ao contrário, mas isso não quer dizer que nós não estamos olhando o servidor como esse agente da transformação, como, por exemplo, colocando um conjunto de incentivos. Nós estamos trazendo, sim, a meritocracia para o serviço público. Ela funciona na iniciativa privada e funciona também no setor público. Isso não é invenção desse coordenador do grupo de trabalho, Thaís. Quando a gente olha, por exemplo, prefeituras, tem o caso da Prefeitura aqui do Rio, tem um caso da Prefeitura de Salvador, tem o caso do Estado do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, que já utilizam planejamento estratégico, indicadores bastante precisos e metas a serem atingidas, bonificação daqueles servidores que cumprem as metas. Isso é o que nós olhamos ali, as melhores práticas, e trouxemos para essa proposta da PEC. Então, assim, tem muita, mas muita muitas coisas que são boas para o servidor. Imagina a possibilidade de um servidor que se dedica, trabalha, que ocupa um cargo estratégico, ele possa estar recebendo um 14º, um 15º salário por aquela dedicação. Então, assim, o que tem de mal nisso para determinados segmentos? Então, a gente precisa enfrentar esse debate de maneira franca, honesta, desmistificando o tema, e eu acredito que, com o conhecimento da proposta, aos poucos nós vamos fazer esse trabalho pedagógico para explicar realmente o que significa a reforma, porque o custo de não fazer a reforma hoje vai ser muito mais caro amanhã. A gente precisa atualizar o marco regulatório da administração pública brasileira. Nós estamos num hiato gigante. Nós estamos num momento de transformação digital. O nosso serviço público é analógico, em alguns lugares pré-histórico. A gente precisa atualizar a administração pública brasileira, e a reforma é uma oportunidade para isso. Daniel? Deputado, nós nos falamos algumas vezes ao longo desses últimos meses e eu vi o senhor se dedicar muito à conversa prévia, à apresentação prévia de boa parte dos pontos que estão nos textos de hoje, às bancadas partidárias na Câmara dos Deputados. O senhor identificou apoio sólido à tramitação do projeto? Ou o senhor identificou resistências pontuais em alguns partidos da direita ou da esquerda? Queria complementar a pergunta. O senhor tem apoio do governo? Porque assim, a impressão que a gente tem é que os governos do PT, muito francamente, podem até gostar, podem até apoiar, mas eles não enchem a boca para falar de reforma administrativa. O senhor tem apoio do governo Lula ou pontualmente da ministra Esther Dweck? Daniel, esse é um ponto central
durante toda a condução desse trabalho. Talvez o poder que eu mais dialoguei foi o Poder Executivo, em especial o Ministério da Gestão e Inovação, a própria ministra Esther Dweck. O Ministério fez, e toda a sua equipe técnica fez um conjunto de propostas, de ajustes, que nós incorporamos. Alguns a gente não entendeu que estavam em linha com o que pensava o grupo de trabalho. Então, assim, mas o diálogo foi e ainda é permanente. Agora, eu tenho a compreensão que para alguns segmentos de um governo, que é um governo de esquerda, que é um governo que a sua base é o servidor público, ainda que não há, repito, nenhuma retirada de direitos do servidor, a estabilidade está preservada, mas como esse assunto, esse tema, a reforma administrativa, de alguma forma, foi muito machucada ao longo da história, eu tenho a exata compreensão que o governo não vai colocar a reforma administrativa como uma bandeira, pelo menos no primeiro momento, como colocou na isenção do imposto de renda, como colocou no arcabouço fiscal, como colocou em outras pautas que ele levou ao Congresso Nacional. Então, agora, se nós tivermos do governo o entendimento que o conjunto das propostas é positiva e não estabelecer uma interdição, isso não vai impedir que nós possamos avançar no debate. E eu tenho feito isso. Até o último momento, algumas das propostas que entendia que gerava algum ruído, mesmo com posições que eu retirei da proposta, para que a gente desobstruísse completamente esse entendimento adverso de alguns pontos. Agora, é um ponto que nós vamos continuar dialogando. Por exemplo, eu estive com o ministro Haddad, que, de alguma forma, é simpático à proposta. Hoje mesmo, liguei para o ministro Haddad, mandei o conjunto das propostas, ele se comprometeu nesse final de semana de analisar com cuidado cada uma delas e se posicionar. Conversei ao longo desse processo com a ministra Gleisi, com o ministro Rui Costa. Então, assim, todo esforço meu, e principalmente sob a liderança do presidente Hugo Mota, do governo, está caminhando junto, acompanhando todo esse processo. O deputado, o Hugo Mota quer pautar isso no ano que vem, certamente, com segurança? O presidente Hugo Mota, Caio, colocou claramente as prioridades para esse segundo semestre. Entre eles, a reforma administrativa, assim como a PEC da segurança, assim como foi o imposto de renda, o debate também sobre inteligência artificial. Então, eu tenho falado permanente, falei agora há pouco, presidente Hugo Mota, sobre o trabalho. Enfim, nós estamos cumprindo as etapas, apresentamos um conjunto de propostas, agora todos os textos, estamos buscando a coleta das assinaturas, porque para apresentar uma PEC é preciso que 1/3 dos parlamentares assine, dê o apoiamento. Então, estamos cumprindo cada uma das etapas. A ideia, obviamente, é que nós possamos ter, nesse segundo semestre, o texto sendo apreciado pelo plenário. Um outro ponto também, Daniel, para não gerar dúvida, eu tenho feito contato com o presidente Davi Alcolumbre para que o Senado possa estar acompanhando esse processo, para que não seja um projeto aprovado na Câmara dos Deputados e depois um objeto estranho, novo, no Senado. Durante esse processo já comece a ter ali, a começar a entender o que significa o projeto. Eu, pessoalmente, na semana que vem, vou começar uma rodada com líderes no Senado para apresentar a proposta, ouvir sugestões. Então, esse é um trabalho, é uma sabatina que é da política de uma relatoria desse tamanho. Já vou contigo, Daniel, deixa a Thaís antes. Deputado, um ponto que as pessoas fazem confusão é que a reforma administrativa ela não necessariamente vai gerar economia de gastos, corte de gastos, pelo menos não no curto prazo. A minha surpresa ao ler o seu projeto hoje foi ter encontrado um arcabouço fiscal lá, dentro do seu projeto, para estados e municípios, impondo limite de despesas, de despesa primária. É isso mesmo? O senhor teve essa ideia? Vou criar um arcabouço fiscal dentro da reforma administrativa? Não é bem isso. Deixa eu corrigir, Thaís. O que nós estamos estabelecendo? Um controle, né, da despesa de poderes que não seja o poder executivo. Não é para o Estado, poder executivo municipal, nem para o poder executivo estadual. É sim para o poder legislativo e
para o Poder Judiciário. Qual foi a premissa que nós utilizamos e que nós colocamos para o debate? Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, todos eles seguem uma regra do arcabouço fiscal. Esses poderes infranacionais, eles seguem, por exemplo, uma regra de vinculação das suas despesas ao seu orçamento, por exemplo, à receita arrecadada. Então, isso gera uma distorção em relação ao total das outras despesas, porque é aquele debate que você conhece bem, Thaís, quando você está vinculado a uma receita bruta total, né, a captura desses orçamentos do total da receita disponível para as políticas públicas é muito maior. Então, nós estamos ajustando, botando uma regra de crescimento que prevê o crescimento real. Nós não estamos limitando ao crescimento da inflação, só alguma disciplina do crescimento da despesa. Estamos apresentando isso ao debate público e vamos discutir nas próximas etapas da reforma. Daniel, para encerrar. Deputado, esse último eixo da PEC, que é de extinção dos privilégios, ele possivelmente enfrentará muita resistência, por exemplo, das associações de magistrados, porque lida muito com penduricalhos e privilégios do judiciário especificamente. O PL dos supersalários encontrou um lobby gigantesco de juízes, de magistrados de forma geral. Qual a disposição para enfrentar esses lobbies de fato? Olha, Daniel, desde o primeiro momento eu tinha absoluta convicção de que essa não é uma luta simples, né? Não é enfrentar isso, não é algo fácil de se fazer, porque existem problemas estruturais naquilo que é conhecido pela sociedade como os supersalários, os penduricados. Existe uma história, por exemplo, de falta de reajuste dos subsídios, por exemplo, do magistério. Eu tenho a absoluta compreensão disso. Mas a falta, por exemplo, da correção desses vencimentos gerou essa miríade, essa inventividade na criação das verbas indenizatórias. E elas não estão, Daniel, é muito importante dizer isso, tá? Para que a gente não queira colocar judiciário como o vilão dessa história. Não, isso existe no Poder Legislativo, tá? Existe no Poder Executivo. O que nós estamos buscando agora é, primeiro, criar uma disciplina. Como é que se compõe uma verba indenizatória? Nós não escolhemos o caminho, por exemplo, de escolher vencedores, aquelas verbas indenizatórias que extrapolam o teto, como foi o último projeto que não deu certo aqui na casa, que se escolheu, por exemplo, quando ele tramitou no Senado 14 verbas que extrapolavam o teto, depois foi para a Câmara, passou a ser 34 e aí gerou uma explosão de aumento de gastos se fosse aprovado esse projeto. O que nós estamos fazendo é desenhando como é que se forma uma verba indenizatória. Que caráter ela tem? Tem que ser temporária, não pode ser repetitiva, ela tem que ter alguns critérios. De outro lado, o orçamento destinado a essas verbas indenizatórias tem que ter alguma previsibilidade para que não haja uma extrapolação e que esses orçamentos explodam em relação à necessidade que tem outras áreas daquela atividade, daquele órgão. Então, assim, são estratégias que nós criamos para que haja alguma disciplina e nós não voltemos a ver o que nós vemos falar, contra-cheques de R$500 mil, R$400 mil em todos os poderes. É importante frisar isso. Mas com todo cuidado, Daniel, porque há o absoluto reconhecimento da importância da justiça, do trabalho do magistério, seja no Poder Judiciário, seja no Ministério Público. Aqui não há, por parte dessa relatoria, do conjunto dos membros do grupo de trabalho, uma intenção de fazer uma guerra entre poderes. Eu tenho dialogado pessoalmente com todas essas instituições que, de alguma forma, estão dentro da reforma, dessa busca de disciplinamento. Então, assim, agora esse processo ele vai amadurecer para que a gente possa apresentar à sociedade algo que seja, de certo modo, razoável e não que nos envergonhe, que não estejam todo dia nas páginas de jornais como a gente tem visto.